Oi, tudo bem? Eu sou o Sérgio Almeida, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo. Prazer, Sérgio. Tudo bem? Eu sou Vaikunta Prasada. Sim. Eu nasci no movimento Hare Krishna e trabalho atualmente com cozinha vegana. Na verdade, os caminhos fizeram nós estarmos hoje aqui, né? Esse lugar muito bonito. Você é daqui mesmo, Fortaleza? Sim, nasci no Curadares. É Né? um hospital. Você não é daqui, né? Senão já Não. teria identificado já, Sérgio. Não, eu sou do Rio Grande do Norte. Sim. Eu vim morar aqui em Fortaleza faz pouco mais de 7 meses, vim estudar aqui. Ah, pouco tempo. Sim. 7 meses, muito pouco. Mas Fortaleza é muito bonito. Assim, esse lugar aqui, em específico, é um dos mais bonitos da cidade. Eu nunca tinha escutado, nem sabia da existência dele. E você, como é que conheceu a Hare Krishna? Como eu comentei, assim, eu nasci, meus pais já eram Hare Krishna. E em 1979, mais ou menos, eles vieram fundar um templo aqui na cidade. E assim o fizeram e permaneceu esse templo. Eu nasci em 81, ou seja, eu nasci durante o processo. Um templo que durou até mais ou menos 2000 e alguma coisa, 2000 e pouquinho assim. E aí permaneceu fechado e atualmente tem um templo no Eusébio, no bairro do Eusébio. Você participa de que templo aqui? A igreja que eu faço parte, a Igreja de Jesus Cristo nos Últimos Dias, normalmente as pessoas não conhecem por esse nome, conhecem como os Mormons. Tem várias sedes aqui em Fortaleza, a gente chama de capela. Capela. É uma que tem ela tem uma Como um pináculo. ponta, né? Sim. O que significa aquilo ali? Eu sempre quis saber o que significa. Tem dois sentidos aquele pináculo, porque um é segurança, que ali na ponta tem a para-raio. Ah, tá, Mas na verdade o sentido é que apontando para o céu, como onde a gente tem que voltar assim na questão religiosa, do Sim. sagrado. Tem sempre para seria uma direção, né? uma direção. Aí nós aqui em Fortaleza temos outro lugar que se chama o templo. E aí esse templo, ele não é aberto a todas as pessoas que queiram entrar dentro. Acho que tem que vir Não, tem que ter como uma espécie de um cartãozinho que chama recomendação. E você precisa estar seguindo determinados preceitos da igreja, tem uma preparação para entrar lá. Mas nas capelas qualquer pessoa pode frequentar, visitar. E os templos, o jardim, podem visitar também. Teve um período aqui em Fortaleza, no mês de junho, que foi aberto para o público conhecer. É muito lindo, eu passei do lado já. É muito bonito mesmo. Aí tem outros daqueles, tanto no Brasil como em todo o mundo, tem vários. Já são mais de 200 que já estão construídos ou estão em fase de construção. Eu tenho um amigo que frequenta esse templo, o lado da Praia do Futuro. Ele faz pranchas, ele vai lá pra lá. Ah, é? Eu vi umas fotos dele lá, é muito bonito. E no caso, como é que você entrou no mundo da culinária que você estava falando, de fazer comida vegana? Sim, é porque Hare Krishna, que é uma filosofia, é uma religião, ele faz lembrar um pouco o espiritismo, assim, né? Tem uma filosofia, prática, ciência, né? Religião, ele se enquadraria hoje, atualmente, não tanto mais como religião, assim, porque a sociedade mudando um pouco, também os conceitos mais gastos vão ficando diferentes também. Assim. E a cozinha, ela é parte intrínseca do movimento, como é chamado, como foi fundado pelo fundador Srila Prabhupada, né? A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ele fundou esse movimento na década de 60 e uma das bases principais tem a ver com o alimento, porque o alimento ele torna veículo, ele é um veículo para a energia espiritual. Então quando a gente cozinha, quando a gente prepara um alimento de preferência
e exclusivamente vegetariano, o ideal hoje em dia já é ser vegano, porque a produção de leite, a produção de queijo, ela está indo de encontro com um princípio de ahimsa, né, que é a não violência. Apesar de que nos tempos muito antigos da religião da Índia e tudo, a vaca era uma coisa que era um animal que você tinha em casa, como um gato, como um cachorro. Algo então, sagrado. é algo da família, é um ser da família. Ele é outro membro da família. Só que o tempo mudou, né? A velocidade das coisas chegaram. E aí a carne industrial, o leite, as pessoas começaram a se alimentar de forma diferente. Então hoje eu acredito que o movimento ele também precisaria se repaginar nesse sentido. Por isso a palavra movimento, né? Tá em movimento. Assim, filosoficamente também estar em movimento, porque no estudo da teologia, né? Vocês fazem um estudo teológico assim? Sim. Expansivo? Nós, inclusive, nos domingos, na igreja, nós temos um momento que é uma reunião sacramental, que todo mundo está junto. E aí tem um momento onde algumas pessoas são escolhidas para falar para todo mundo. E outro momento são as classes. Tem a classe para as crianças, para os jovens e para os adultos. Mas a partir disso, a Igreja de Jesus Cristo, ela se preocupa com a questão educacional e teológica também. E aí ela tem seu próprio sistema de ensino, de religião, legal. Onde tem centros espalhados pelo mundo que ensinam tanto aos jovens como aos adultos. E aí eles aprendem desde as questões da Bíblia e também dos outros livros que nós estudamos. Vocês têm algum registro, algum livro? Tem um... Como o Mormon também está bem espalhado no mundo e bem estruturado, né? Assim, não, como pessoa, como indivíduo, hoje eu estou num momento onde eu não estou, como eu falei, né? Assim, eu não estou muito vendo por dentro do aspecto religioso. Então, estar em casa, ou estar no templo, ou estar dentro do meu próprio corpo, ele já torna tudo isso espiritual por conta para onde a filosofia quer levar, né? A consciência. Então, no caso da filosofia védica, ele coloca a gente de encontro à busca do autoconhecimento. Estudar as outras escrituras, fazer comparações análogas, ou seja, isso é desenvolver um estudo filosófico, né? Então, diante de todo esse cenário assim, tem pessoas que podem praticar em qualquer lugar, né? Mas você tinha falado da cozinha, né? Então, tem uma coisa interessante que está dentro do contexto, assim, é que quando a gente prepara o alimento e você prepara ele num estado de consciência mais elevado, que seria você elevar o seu padrão de vibração no seu pensamento, trazer de dentro de si mesmo essa energia espiritual, porque se a gente for vasculhar, as filosofias elas colocam pra gente que Deus habita também dentro de nós, né? Ou como o Espírito Santo, não sei como seria para os mormons, assim, mas até onde eu li algumas coisas cristãs, tem o Espírito Santo, tem o Atma, tem Paramatma, então tem tantos termos que vão, o Prana, né? Que colocam para o mesmo lugar, né? A molécula de Deus, para os cientistas, os metafísicos, né? Então, quando você entra na cozinha e começa a trazer o alimento, você cria um elo, você é o elo na real, assim, entre a natureza e Deus. E o alimento que é produzido dentro daquele momento, ele tem um poder específico de despertar compaixão, despertar amor, despertar alegria, despertar satisfação. E por ser um alimento não violento, ele também entra em concordância ambiental, né? Que nós estamos num ambiente privilegiado. É muito bonito. Porém, nós estamos sitiados. Nós estamos sitiados pelo progresso. Então,
Prabhupada sempre falava que vida simples e pensamento elevado é o ideal. Então é difícil trazer isso para a sociedade atual. Tanto que eu acredito que vocês devem ter centros agrícolas, né? Vocês têm? Retirados, assim, fazendas? Então, a igreja, nesse sentido, a questão da alimentação, a gente não tem tipo uma relação tão sagrada com o alimento, só quando se refere à questão da Santa Ceia, que é o sacramento, que é o momento que a gente compartilha cada semana, que é o pão e a água em memória de Jesus Cristo, do sacrifício que ele fez pela humanidade. Mas quando você pergunta nessa questão da fazenda, a igreja tem essa preocupação no que corresponde à ajuda humanitária. Então ela tem um programa de armazenamento de alimentos, de produção em várias partes do mundo. E aí quando tem alguma catástrofe, quando tem algum acidente pelo mundo, ela é uma das primeiras a se apresentar para auxiliar. E aí até mesmo as pessoas que não fazem parte das nossas crenças, elas têm a oportunidade de ter acesso a esse alimento. Ou também mantimentos de primeiro socorros, como também há programas pelo mundo de até mesmo fornecimento de água em alguns países da África, campanhas de doação de mantimentos para pessoas idosas em abrigos, ou reformas de escolas. Então tem muito esse cuidado com o próximo. Só que não é tão alarmante como muitas vezes a gente vê as pessoas hoje em dia quando faz qualquer coisa. Eu observo que vocês são bem silenciosos, assim. Assim, você não vê muito... Claro, na rua, né? Tem aquela frente mais missionária, né? O que eles propõem, assim? Que eu nunca fui abordada, mas eu sempre vejo, assim. Pronto, os missionários da igreja, inclusive eu já fui um dos missionários, o que eles fazem? Eles dedicam 2 anos, os rapazes, e as mulheres, 18 meses, para sair pelo mundo para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E aí eles são treinados num local que é designado. Aqui no Brasil nós temos um em São Paulo. E aí eles vão compartilhar a mensagem. Qual é essa mensagem? É que na atualidade a Igreja de Jesus Cristo, com os mesmos fundamentos que ele havia instituído quando esteve aqui na Terra, quando tinha os apóstolos, quando ele tinha autoridade para agir no nome de Deus, e ele mesmo como o líder principal, assim como na época de Moisés, que Moisés foi um profeta, essa estrutura hoje em dia tem na igreja. Então os missionários saem para o mundo para falar sobre isso, para testificar que a Igreja de Cristo está aqui, mas também para compartilhar o livro de Mórmon, que é o que nos diferencia de outras religiões. O livro de Mórmon ou da igreja? Acho do livro de Mormons, né? Começa com um livro, né? Pronto, as pessoas utilizam o termo Mormons derivado do livro, mas na verdade, hoje em dia nós não estamos mais utilizando na prática de os Mormons, e sim membros da Igreja de Jesus Cristo. E aí, o livro de Mórmon é uma compilação de registros sagrados para a nossa religião, é considerado dessa forma. E aí são dos antigos habitantes que viveram aqui nas Américas. E contém um relato de uma família que saiu de Jerusalém há 600 anos antes de Cristo e a vinda deles para aqui, para esse continente americano. E o ponto principal do livro é quando tem sobre a vinda de Jesus Cristo, o ministério pessoal dele, após a sua ressurreição. Ele ministrou aos povos ameríndios aqui. Sim. E aí esse registro, ele por muito tempo ele teve guardado, era um registro em plantas de metais, e em determinado momento um jovem de 14 anos, momento de grande confusão religiosa, grandes questionamentos sobre a questão da vida, de Deus, de se existir ou não, ele foi buscar orientação e numa dessas orientações ele percebeu que tinha que procurar por meio de uma oração. Esse jovem chamado Joe Smith, lá nos Estados Unidos, ele foi, e a partir de uma revelação que ele relata que viu a Deus e Jesus Cristo, posteriormente o mostraram onde estavam esses registros, ele foi chamado como líder para restaurar
novamente essa igreja que havia existido quando Jesus Cristo esteve aqui. E ela foi fundada em 1830, em 6 de abril. E já está para completar 190 anos desde o seu início. Sim, bastante tempo, né? É. E na conversa, assim, no que eu ouvi você falando, eu ouvi você falar sobre palavras que eu acho encontros dentro do que eu estudei, assim, do Hare Krishna mesmo. E aí também desperta algumas curiosidades, assim, pessoais. Não falando por ninguém, assim, mas... Uma, você falou de preceitos, e aí, como todas as religiões, elas têm preceitos e seu quadro de normas e regras, né, e regulações, que a gente chama de... Os princípios? Os princípios. Vocês têm algum princípio em relação à família? Ele tem o Varnashram. Varnashram é uma divisão uma divisão social. Não seria aquele princípio das castas, não. Ali já é uma outra questão. Tem também explicação anterior ao que se conhece atualmente, com um princípio degradado, né? Nem aplicável mais. Pelo menos assim, a gente tá de fora, né? Sei lá, né? Mas de qualquer modo, o Varnashram, ele é uma organização social que coloca o ser humano dentro do seu percurso de vida. Então, no primeiro momento, esse ser humano é um estudante, então ele está dentro de uma classe chamada Brahmachari. O Brahmachari. O Brahmachari, ele naturalmente, ele seria um praticante de celibato. Mas no caso de toda a vida dele, não, aí tem um desdobramento. Mas na primeira instância, ele é um Brahmachari de qualquer forma, porque ele, como criança, ele vem fazendo celibato. Ele é criança, ele faz celibato, ele é adolescente, ele faz celibato. Mesmo que não seja aquela coisa, estou fazendo, estou consciente de... Ele está com esse lugar guardado ainda. E aí, em um determinado momento, ele escolhe ir para uma escola, que aí, assim, ele está consciente mais profundo. Agora eu vou passar tanto tempo estudando e sendo celibatário ou celibatária. Então esse é o Brahmachari. Em determinado momento ele pode escolher em seguir celibato e ser um Brahmachari ao longo da vida, né? Ou um Brahmacharini. Da mulher. Porque o A no sânscrito é masculino, vai contar. Então o A é masculino, mas o I é feminino. Por exemplo, Deva é divino, Devi, divina. Aí ele ou ela pode escolher fazer esse caminho, ou então ingressar na vida familiar. Então não tem esse lugar de, sabe, só uma cortina. Não tem, por isso tem essa coisa com a família também. Ou a pessoa segue uma vida monástica, estudiosa e tal, ou então ele protege a sua relação com a sexualidade dentro de um casamento. No caso vocês... No caso, a própria sexualidade. No caso, vocês são adeptos também da castidade? Sim. Nós também. No Hare Krishna, a filosofia de castidade, ela também é presente. Assim. Ela não é novidade no campo da religião, né? Todas as religiões, eles têm esse campo da castidade. Tem algumas religiões que entendem a relação com o corpo com mais naturalidade. Assim, eu como pessoa que busca filosofia, eu entendo que o tempo, o lugar e a circunstância também ditam as regras um pouco. Ele não é definitivo, mas você tem algum aspecto que vai enganchar, então vai precisar ter uma flexibilidade mais zen. Aí eu me encontro com o Zen Budismo, que você tem o pensamento como um bambu. Né? Ele pode até dar mas ele volta sempre para a mesma posição. No nosso caso, nossa doutrina centraliza na família, como é a base. E aí, quando eu falava você daquela questão do templo, que você me perguntava como era a nossa relação, justamente o templo
pra gente é um local voltado para a família, porque segundo Os núcleos familiares, né? e não só dos núcleos familiares, da união desses núcleos familiares que perpassa a vida Sim. natural vai mais além, depois da morte. Vocês têm concepções de reencarnação? Não, diferente de religiões assim. Mas que o estado de consciência permanece. Você sai com essa. nós acreditamos que após a morte as pessoas elas permanecem em espírito, vendo um local que nós denominamos, por meio do que foi revelado, o mundo Entendi. espiritual. Mas não ele volta a reviver em outro corpo, Sim, em não outro tem, ser. mas essa relação com a matéria atual, ela se perde? Ou ela. Como. Não entendi mais ou menos assim. No caso, o que nós acreditamos é que o espírito ele deixa esse corpo, mas esses laços que ele tem aqui, no caso, eu com minha família, por meio do templo, que é o local designado para a união dessas famílias, que nós fazemos um trabalho que se chama o trabalho de história da família. O que é esse trabalho? Nós buscamos conhecer a história dos nossos antepassados, por meio do resgate dos nomes deles, e a partir de determinado momento nós levamos esses nomes e nos apresentamos em lugar dessas pessoas nesse templo para realizar determinadas cerimônias a favor delas e assim permitir que pós essa vida os laços familiares possam estar conectados novamente. E aí justamente a importância do templo na questão da família, porque no templo há uma cerimônia que se chama o selamento, que é nós temos o casamento e o selamento. O selamento ele é mais além do que esses vínculos terrenos que o casamento normal tem. Os nossos vínculos com o selamento é que o casamento ele perdura por toda a eternidade. Daí a importância de voltar-se para esse lugar e uma preparação. Seria uma parte mais mística da sua religião, assim? Porque é algo que transcende, né? Quando eu falo místico, eu penso logo num aspecto de transcendência, porque de alguma maneira quando você fala que é uma ação local, terrena, que dá um desdobramento posterior e com cunho espiritual profundo, então seria esse um lugar muito místico, né? Assim, que na verdade nessa questão do místico com o religioso eles estão muito próximos. E assim, cada religião tem os seus que é sagrado. Tipo, para a gente, o templo, como eu falei a você, de não ser um local que todas as pessoas entram, não é que é um local proibido, que tem coisas estranhas acontecendo. Porque para manter aquela egrégora ali, né? Para manter justamente a reverência que o lugar possibilita. Então, para nós, esses locais é o local onde a gente tem mais aproximação com o sagrado. É onde nós podemos ter mais aproximação com Deus. E nas nossas concepções, nós acreditamos que não é só Deus. Tem Deus, Jesus Cristo, que é o Filho, e o Espírito Santo. Há uma distinção entre esses três seres. Me ocorre eu sei que inferir sobre isso, assim, e conversar sobre isso, coloca também uma questão ancestral em jogo, mas eu não tenho como andar para outro caminho, porque no movimento Hare Krishna, onde a gente aprende a filosofia védica, sempre eu percebo a presença da deusa, do ser feminino divino, né? E eu não identifiquei ainda, assim, onde é que ele se encontra, assim, como que ficaria? É diferente, assim, de algumas religiões que exaltam muito a figura da Maria. Nós a consideramos como teve uma importância, mas nós não temos um panteão de vários deuses. Mas assim, a figura da mulher na questão religiosa é tão sagrada que poucas vezes a gente referenciamos a ela. Mas assim como nós sabemos que os vínculos familiares entre o casamento entre o homem e a mulher pode perdurar para sempre, na nossa concepção é que Deus ele também tinha a sua esposa, que nós chamamos ela Mãe Celestial. E é algo tão sagrado para nós que a gente não costuma colocar isso em evidência. Mas, entendi. Porque quando você fala assim, né, eu também tenho logo uma conexão natural, porque é muito comum que as pessoas entendam o Hare Krishna como uma religião onde se
se reverencia muitos deuses, um panteão de deuses, né? Mas assim, o interessante é que a forma como é descrita é que existe Bhagavan, que é o Ser Supremo, né? E a sua consorte eterna, que é Lakshmi. Estou trazendo outros nomes, mas mais subindo ainda mais, indo para como que chama? Que eu citei dois nomes, mas eles na verdade seriam mais que expansões com designações para esse ambiente do que propriamente Deus e a deusa, né? Mas Radha e Krishna no panteão védico representa o casal divino, né? Eles são como uma só pessoa, só que em corpos diferentes, assim. É o ápice do amor romântico entre o ser divino e ela. É explicado de um jeito legal também, é como se fosse um só coração batendo em dois corpos diferentes. No nosso um coração só, mas batendo em corpos diferentes. E a presença permanente de Radha coloca uma palavra de Jesus Cristo muito... como que eu poderia dizer? Muito mais que verdadeira, né? Porque ele fala, nós somos feitos à imagem e semelhança. No caso, vocês têm essa relação ainda com um pouco do cristianismo. Porque as pessoas que se tornam Hare Krishna provavelmente vieram de famílias que eram cristãs. Então, não tem como pensar a religião Brasil sem passar pelo cristianismo. Porque, a não ser que a gente tenha vindo dos povos originários. Então, a nossa relação seria com Tupã, com seres da floresta, com seres de outras culturas, né? Seres espirituais de outro entendimento. Mas, no geral, nós não temos essa possibilidade. Eu adoraria, mas não temos. A coisa nossa é o cristianismo. Então, no meu caso, mesmo nascendo numa religião de origem hindu, eu trago resquícios e construções ainda que vieram pelos meus pais, a minha própria curiosidade, que fiz leituras, né, sobre os cristãos, mas não de modo geral, porque como no Vedanta existe muita variação também. Então, se eu pensar o cristianismo a partir do seu ponto de vista e pensar o cristianismo a partir do ponto de vista da Assembleia de Deus, por exemplo, nós teremos duas concepções muito diferentes e ao mesmo tempo também andando sobre princípios parecidos. Nessa questão do que um se baseia, a gente também acreditamos na Bíblia, desde que ela esteja traduzida corretamente, e assim, tanto no Velho como no Novo Testamento. E aí as pessoas às vezes nos julgam. Algum texto apócrifo? Aceita? Da Bíblia, a gente utiliza a tradução do João Ferreira de Almeida aqui no Brasil, mas assim, os livros apócrifos, a gente tem uma relação assim de saber que são registros que foram escritos, mas que não utilizamos dentro dos nossos preceitos por não ter tanta certeza da veracidade deles. Sim. Mas assim, além do livro de Mormon, nós temos outros registros, e uma das coisas que talvez diferencie de algumas religiões é que nós ainda temos a figura de um profeta. É o presidente Russell M. Nelson. Ele é contemporâneo. Ele já é o 17º profeta da igreja. E aí ele tem seus 95 anos, maior vitalidade. Ele recentemente esteve no Brasil. E ele, juntamente com os outros líderes da igreja, a cada 6 meses nos dão direcionamentos, ensinamentos para o mundo todo sobre quais são... a presença do Papa para os católicos? Semelhante ao Papa. E os swamis para nós, né, os gurus, né? Como a gente tem ele como líder principal, mas a parte dele vem os apóstolos, tem os 70 e os líderes locais da igreja. E a gente sempre segue os ensinamentos, não só que já estão nas escrituras sagradas, mas também do que eles estão nos falando nesses eventos, nessas conferências. Porque para nós não é que a Bíblia já esteja tudo lá do que, segundo nós, que Deus revelou. Vocês também têm um movimento, né? Temos essa questão de que
o que está escrito lá ainda tem muitas coisas que Deus pode vir a revelar ao homem, desde que esse homem tenha recebido, né, a autorização dele. Sim. E aí, uma coisa que eu estava me lembrando aqui, vocês têm um dia específico de adoração? Como é essa questão? Nosso calendário é bem festivo. E Ele é bem farto, assim, na real. Porque a cultura védica, ela é permeada de cerimônias e rituais que marcam e demarcam fases, que festeja e glorifica determinadas energias espirituais que vêm à Terra. Porque da mesma maneira como você falou, esse canal de abertura, a gente pode só pensar em termos de lógica e a gente já vai concordar. Porque se eu tivesse agora um poder de teletransporte, assim que a gente terminasse nossa conversa, eu já ia aparecer numa praia bem bonitão lá surfando, sem precisar fazer muito esforço. Então, partindo do ponto de vista do nosso próprio desejo de poder fazer alguma coisa, a pessoa suprema, no seu estado de poder maior, ele pode, a hora que ele quiser, descer nesse mundo e interagir com esse mundo. E segundo as escrituras védicas, não existe nenhuma interação de Deus que não seja benéfica para todos. Então, a gente costuma entender e perceber que toda a ação de Deus, ela é coordenada. E se você consegue estar num estado de consciência e num estado de espírito leve e pronto para receber tudo isso, é tão leve quanto uma taça vazia. Acho que isso tem relação com o que a gente acredita do Espírito Santo. Como é o texto para nós, ele é o terceiro membro da Trindade, só que o papel dele é testificar do que Deus quer nos revelar. Sim. E ele pode ser ao mesmo tempo não só alguém que testifica, mas que pode nos proteger e nos guiar no dia a dia. Eu entendo isso, você fala como o sistema de acharyas, né? São aquelas pessoas que elas estão inseridas, conhecido também como parampará nos nossos termos, porque a gente usa muito termos do sânscrito, né? Que é a nossa língua matriz, os textos, né? É o sânscrito. Então o parampará é a sucessão discipular. Então o mestre que formou um discípulo em ser mestre e deu continuidade, como forma de proteger tanto o conhecimento Mas no da caso, liturgia, como também daquelas comunidades que se formam em volta dessas grandes personalidades. quando eu falava do Espírito Santo, não é que seria nessa questão do que ajuda no ensinamento doutrinário, não. É mesmo como um ser em espírito que pode acompanhar qualquer um. Sim, entendi. Eu faria talvez uma conexão, porque no meio de uma conversa assim, você começa a perceber que existem alguns pontos que eles parece que até transcendem o encontro. Que, por exemplo, um deles, para mim fica muito claro, que é a sincronicidade. O termo, não sei se é familiar para você, mas o termo da sincronicidade é essa energia que ela coloca tudo em harmonia. Como ela se coloca o ser estivesse voltado para o mesmo propósito. Para o mesmo propósito. Tipo, a gente se encontrou dentro desse propósito. De conversar sobre religião, sua religião, minha religião. Entender como que a gente pode se tornar um ser melhor a partir desse encontro, tanto um com o outro, como com a religião, com as religiões e consigo mesmo, para poder então tornar isso, dar um fruto para isso. Que fruto que sai dessa árvore aqui, né? Enxertada, é uma árvore enxertada, né? Então eu acho que tem que sair um fruto tão saboroso que permita que as pessoas possam viver os seus dias com mais leveza, com tranquilidade, porque eu tenho muita preocupação com a relação das religiões com aquilo que inflexibiliza a vida, sabe? Então,
Eu, como uma pessoa mesmo, um indivíduo, eu assumi, assim, entender o aspecto filosófico das religiões para poder me tornar um ser humano melhor no trato com o outro, nas pequenas coisas mesmo. Nas pequenas coisas, até as coisas silenciosas. Porque às vezes a gente é muito legal com todo mundo, mas silenciosamente a gente não é. É. Né? Você Então eu fala, quero que a religião ela me dê esse lugar aí, sabe? você falando isso, a gente vê muito na sociedade hoje em dia a questão da intolerância religiosa. E é muito presente assim na nossa sociedade essa questão de o diferente ser combatido. E a partir do momento que eu conheci a igreja, quando eu comecei a perceber como eu deveria ver o outro, foi um momento assim de pensar que eu não estou sozinho e que há outras pessoas que têm suas dificuldades, suas preocupações, e que ao compartilhar um pouco do que eu vou aprendendo com outra pessoa, ou uma demonstração de carinho, de serviço, de alguma maneira vai mudando esse entorno que a gente está vivendo. É tipo, as pessoas hoje em dia, por qualquer coisinha, elas começam a dizer coisas ruins umas com as outras, disseminar muito ódio. E eu creio que qualquer que seja a religião, ela não vai focar nessa questão. Próprio, segundo os ensinamentos, o Jesus Cristo, ele foi entre aqueles os mais pobres, os mais humildes, e ele deixou como exemplo até mesmo o modo como ele nasceu. E as pessoas, o que muitas vezes elas acham que não, ele não deveria ter agido dessa forma. A gente percebeu muito na atualidade do nosso país como houve um embate muito forte nessa questão de pegar os ensinamentos cristãos e propor, questionar, estou defendendo a moralidade, estou defendendo a família, mas muitas vezes isso é um discurso carregado de muito ódio. E para nós, assim, é o amor realmente que nós temos que demonstrar ao próximo, porque já tem tantas pessoas que fazem um mal. Se a gente, dentro de algum preceito religioso, continuar com esse pensamento de fazer o mal ao outro, que mundo a gente estamos criando? Como é que a gente vai gerar um sentimento de harmonia, de paz, como você estava falando aqui? Sim. Eu foi falando e a gente vive numa atualidade de uma sociedade humana se formando numa velocidade muito grande. Né? E eu digo isso num aspecto mundial mesmo. O Brasil, no momento atual que ele se encontra, não é muito diferente, ao meu ver, de um contexto global. E se for continuar pensando isso para trás, pelo menos nas referências dos Vedas que eu vejo, teve muitos embates ao longo de milhares de gerações de civilizações. E eu fico tentando entender o que é que não tá dando certo nesse encontro de pessoas. Tipo, seriam muito apego às designações, tipo, eu sou isso, eu sou aquilo, você é isso, você é aquilo. Em algum momento vai explodir um questionamento de tudo isso, né? Assim. Acho que para não complicar muito, para não densificar demais esse pensamento, eu penso que uma chave para a gente virar numa sociedade onde as pessoas são combatidas, como você falou, por serem elas. Então, a mulher sendo combatida porque é mulher, todas as pessoas que se enquadram dentro do LGBTQ+, sofrem porque elas são pessoas, estão dividindo um planeta com todo mundo. As pessoas idosas sendo esquecidas porque a velocidade da informação é tão grande que eu não tenho tempo para dar pro meu avô, sabe? Pro meu pai, para quem tá idoso, né?
Então eu fico pensando que essa identificação com o corpo, com a identidade atual é que cria uma série de bloqueios, assim, que se a gente pudesse desenvolver uma visão do outro e transcender a forma material de cada pessoa, acho que é um termo prático que cabe para todo mundo, assim, né? Assim, se a gente puder olhar o outro a partir do ponto de vista da alma, então uma série de violências elas vão começar a despencar, porque então não vai existir essa diferença que se propaga, sabe? Eu não acredito, eu não acredito nisso, assim, seja encarando a minha própria religião, encarando a sua religião ou a religião de outras pessoas, eu não acredito num mundo espiritual onde as pessoas elas são combatidas por serem só quem elas são, né? Então eu fico muito pensativo sobre isso, assim, e eu observo a partir do desenvolvimento da minha própria doutrina e do movimento onde eu fui inserido, que houve e está havendo pelo menos uma preocupação com os antigos homens e dos atuais homens da religião com relação ao machismo, por exemplo. Porque não tem como entender a questão do feminismo se os caras têm que entender quem são eles só. Então, porque a visão que as mulheres estão trazendo pra gente, eu acho que se encontra muito com o aspecto da transcendência, porque não tem essa coisa tipo, o meu degrau ele é mais alto que o seu e é mais importante que o seu e vem ilustrar ele aqui pra mim. Sabe, tipo, então se a filosofia pode dar, a filosofia oriental, eu acredito que tem mais facilidade para gerar isso, criar um lugar de alma para todo mundo. Então o amor, o respeito, ele vai ser natural, sabe? Você estava falando isso. Eu nem sei como que como é que é visto na sua religião, mas nós temos um problema muito grave com isso, né? E eu não sei eu gostaria de saber se isso se o feminismo é discutido entre as mulheres, se o machismo é discutido entre os homens, se existem movimentos sendo feitos para isso ser superado, né? E a gente entrar num movimento novo, numa visão nova para a vida, assim. Acho que tá meio atrasado aqui no lado dos áreas, tá? Eu não vou dizer porque não vou dizer que não, porque eu não acho que a gente tem que falar que é assim, tá atrasado sim, tá defasado e precisa ganhar novos fermentos. E nós somos esses fermentos, né? Então eu queria saber assim sobre isso, assim, como que tá curiosidade, momento entrevista. Você estava falando, tinha muitas coisas na minha mente e eu comecei a lembrar um pouco da época que eu fui um missionário da igreja, que chama de Elder, carregar plaquinha, camisa e gravata. Eu tô hoje assim, mas eu ando natural como qualquer outra pessoa. Esse apenas é uma forma da gente representar a igreja em qualquer local que a gente for, mas a gente tem uma vida normal nesse aspecto. Em relação a essa questão da paridade entre homem e mulher dentro da sociedade, a preocupação em relação a isso tem sido bem forte, porque, como eu estava falando, nós temos uma crença voltada muito para a instituição da família. E aí os líderes da igreja, já no ano de 1995, eles fizeram uma proclamação para o mundo que se chama A Família. E dentro desse documento, que foi disponibilizado não só para membros da igreja, mas para líderes e chefes de Estado no mundo inteiro, onde eles falavam da importância da instituição da família dentro da sociedade. E um momento lá desse documento fala de que o homem e a mulher, eles são iguais perante Deus. Não há uma distinção do homem querer ser maior do que a mulher, dele querer rebaixar ela, como ambos cumprem o mesmo papel. Qual é o papel? É justamente fazer isso que a igreja ensina, que é constituir família, trazer famílias ao mundo e possibilitar que esses filhos eles possam dar no caminho da luz e da verdade.
E aí no que essa questão do como tratar o respeito um ao outro, na própria forma como a igreja está organizada. A Igreja de Jesus Cristo, ela tem uma das maiores organizações de mulheres do mundo, que é a Organização da Sociedade de Socorro. E elas têm uma história de mais de 150 anos. E é uma instituição no mundo inteiro onde todas as irmãs da igreja, a partir dos seus 18 anos, elas são convidadas a participar. Não tem diferenciação de idade, não. Se você tem 70, 80, vocês, com as mulheres como irmãs, elas se ajudam os seus semelhantes, que o próprio princípio delas é a caridade. E os homens têm um momento também da organização deles, mas assim, tudo é voltado para que a família como um todo ela possa desenvolver igualmente. Não é que nas reuniões o homem vai estar uma estatura maior ou a mulher vai estar submissa a ele, não. Tem líderes mulheres? Assim, exatamente. Para o misto, né? Sim. Nós temos, assim, como eu falei, temos o profeta. E uma coisa que a gente tem em relação aos líderes é que tanto o líder principal como os menores, eles têm sua própria família. Eles são líderes que não são pagos, é um clérigo voluntário, todo mundo lá trabalha voluntariamente para o serviço. E outra coisa é que, como eu falei dessas organizações que tem dentro da igreja, tem a organização para as mulheres, tem as líderes delas, tem a organização para as crianças, que são as mulheres que são responsáveis, tem a organização para as moças, que também são as mulheres responsáveis. Os homens competem mais a parte administrativa e financeira da igreja e o ensinamento doutrinário, mas assim... Mas é bem aceito que uma mulher também participe administrativamente, por exemplo. Porque propriamente dentro das organizações dela, elas têm essa parte administrativa também. Sim, entendi. Naturalmente tem... essa divisão proporciona que todos os irmãos sirvam um ao outro, né? Não importa se você tem 10 anos que conhece a igreja, se você tem um ano, um mês, poucos dias, você vai ser integrado e possibilitado de alguma maneira receber. Vamos ajudar a irmã tal, está prezando isso, me ajude aqui a organizar esses bancos. Por exemplo, eu passei uma curiosidade boba, mas eu tenho umas curiosidades bobas mesmo, assim. Eu fiquei pensando assim, o foco é bem familiar. E uma pessoa que é solteira, ela é bem recebida, é uma pessoa que não vai casar, não quer casar, ela só quer existir. Eu sou solteiro até hoje em dia. Ou a pessoa é colocada para casar com alguém? Casamento arranjado. Quando eu estava falando a você sobre a questão da preocupação da igreja com a questão religiosa e no caso da educação, tem algo que se chama um instituto, que é para os jovens de 18 a 30 anos solteiros. Então é um programa onde eles têm momentos de confraternização, de aprender e compartilhar. Mas assim, tem muitos deles que optam por não casar. A igreja volta-se para a família, mas ninguém vai obrigar o outro a nada. Que é um princípio básico que nós temos. Mas não tem tipo um direcionamento assim. Tipo, direciona, sempre o foco é a família, mas vai ter um momento que uma pessoa que se separou, uma pessoa que ficou viúva, alguém que não chegou à oportunidade, ela não vai ser impedida de participar das outras coisas da igreja. Porque chega um momento que todos estão voltados para o mesmo, que é a sua adoração a Jesus Cristo, ao seguir a Ele. Então não é essa distinção por ser solteiro ou casado. Talvez em alguma responsabilidade, alguma coisa específica assim, mas assim, não é banido de participar das atividades da igreja por você decidir ter uma vida assim. Porque existe tanta religião, né? Que existe tantos detalhes assim que... E nessa questão de ser solteiro, aí é que entra a parte da castidade. Porque quando você opta por manter-se essa vida de eu não quero constituir minha família, mas o princípio da castidade, de manter relações sexuais, ela é aplicada a qualquer um que seja solteiro. Então, se você é solteiro, é nos ensinado que nós precisamos manter castos, até que em algum momento você encontre aquela pessoa que você queira estar com ela. Mas assim, isso é muito interessante observar, que independente de você já ter tido uma família, mas o princípio é igual para todos.
E aí, uma curiosidade que eu tinha em relação a vocês era como é a questão da disseminação, da propagação da fé de vocês. Como é que vocês fazem isso? Ah, como que se faz hoje em dia? Então, Porque nós temos missionários próprios sim, membros da sim. igreja. Pois como é um movimento também, de certa forma, novo, eu digo novo, apesar de já ter mais de 50 anos, né? Pelo menos aqui no Brasil tem... É da Deixa eu década de ver. 60, né? É Que da década começou de em Nova 60, York. Né? começou em Nova York. Só que lá é o encontro, né, do Ocidente com essa filosofia que já era existente em outros ambientes. Lá começou como? O mais importante seria então os livros. Então existe um movimento chamado da venda dos livros, né? Prabhupada traduzia do sânscrito para o inglês e os devotos imprimiam, então iam para as ruas vender. Muitos moravam em templos. A necessidade das pessoas mudou da década de 60 para cá. Então, na década de 60, se a gente conversar com uma pessoa que é mais ou menos desse período, existia uma necessidade muito grande de sair de dentro de casa, de sair da sua própria família e ir para um lugar onde pudesse ser vivido suas próprias convicções. Acho muito momento dos hippies, né? Década de 60. Os hippies é emblemático, mas na verdade aquilo estava na cabeça de todo mundo. Quem era mais libertário, naquele momento precisava romper com alguma instituição. Então a necessidade daquelas pessoas era de se recolher em ambientes onde elas pudessem praticar as filosofias de vida que elas tinham no caso era uma vida decidido. mais restrita, fora do espaço público. O Hare Krishna daquela época, né? Tem o Hare Krishna daquela época, tem o Hare Krishna atual também. Porque como eu falei, o tempo ele vai dando um pouco da sua regra, né? A sociedade ela também muda também. Acho que isso é perceptível na minha religião, na questão do horário que hoje em dia a gente dedica às reuniões da igreja. Até o ano passado, nós dedicávamos 3 horas a cada domingo. E houve uma mudança, agora só são 2 horas. Mas o foco foi para que as pessoas tirem um pouco a dependência de que só a igreja forneça o ensinamento e dentro do seu próprio lar elas possam buscar o conhecimento. Essa é a meta de Prabhupada. Prabhupada, quando ele fundou o movimento Hare Krishna, ele sempre dizia o seguinte, que o templo ele só serve a um propósito, dar o direcionamento e o modelo para que a pessoa leve isso para dentro da sua própria casa. É o que está acontecendo atualmente então, na nossa religião. Pois esse movimento a gente hoje está vendo muito, assim, os templos esvaziaram, as pessoas que outrora foram os missionários, foram os monges, foram as pessoas que romperam com a sociedade. Nesse atual momento, eles decidiram por vida familiar, desenvolveram suas próprias famílias, tiveram filhos. Então, a vida familiar ela já imprime um outro ritmo que às vezes fica muito difícil uma pessoa frequentar o centro, a igreja, o templo assiduamente, porque o drama da vida familiar a gente sabe como é, né? É boleto, é conta, é menino chorando, é plano sendo executado, é corrido. As pessoas atualmente, elas estão mais caseiras, elas estão desenvolvendo mais atividades dentro de casa. E a internet ela ganhou um lugar muito, muito forte na propagação do conhecimento. Eu não sei se isso é um fenômeno mundial, esse pouco interesse por sentar e ler um livro, um bom livro mesmo, um grandão mesmo. As pessoas estão pegando informações mais condensadas, estão se apropriando de imagens e informações mais condensadas, porque, sei lá, acho que está acontecendo, é um fenômeno a ser estudado e deve estar sendo estudado. Você falando isso, naturalmente está sendo estudado. Né? Já faz alguns anos que a Igreja de Jesus Cristo ela própria começou a implementar a utilização das escrituras, dos livros, nos smartphones. Nós temos um aplicativo
que é a Biblioteca As do florestas Evangelho. agradecem. A Biblioteca do Evangelho, e lá você tem todas as escrituras, todos os materiais, manuais que a gente vai utilizar em relação ao conhecimento da igreja. E isso é tão prático porque você está ali, você pode assistir um vídeo, você pode ver ou ler ou escutar também, que é uma facilidade até para quem tem dificuldade para ler. Legal. O Harry está nesse movimento aí, está nesse lugar já também. E essa parte das conferências que eu te falei, que o líder principal da igreja ele fala, hoje em dia com as facilidades, antes era só dentro do espaço da igreja, que tinha uma transmissão, mas hoje em dia com o celular, na sua TV de casa, no seu computador, no seu tablet, você assiste de qualquer lugar do mundo essas mensagens que eles estão propagando. E realmente tem canal de YouTube? Tem vários canais de YouTube, tem um site oficial da igreja. Então essa questão da internet está tão presente que até os missionários que hoje em dia eles saem para pregar as pessoas, eles estão fazendo uso dessa tecnologia. Algumas áreas do mundo eles já estão recebendo smartphone para se comunicar com as pessoas, de poder propagar o evangelho por meio das mídias sociais. Que, como você fala, hoje em dia é difícil a pessoa ter a confiança de falar com outro fora de casa. Um ambiente não como consegue esse aqui... mais, né? Eu estava refletindo isso, eu fiz uma ação na calçada, porque eu recentemente abri um local para oferecer alimento vegano, né, onde a gente vende. E eu fiz uma ação de uma abordagem direta, educada e direta às pessoas na própria calçada, praticamente em frente à lanchonete. Minha abordagem era: oi, tudo bem? A gente está aqui servindo refeição aqui na frente, se quiser. É de tal hora, tal dia, até tal dia. E eu observei estranhamento das pessoas. Duas coisas interessantes. Duas gerações completamente diferentes, mas a geração mais ignorante, e não é o termo ignorante no sentido pejorativo, mas na essência da palavra, a que consegue ignorar, eu acho que é pior. Não quer saber o que o outro está falando. Na verdade, ele não dá essa chance, nem de querer saber. Eu enfrentava isso quando ia como missionário. Eu falava assim, aí a pessoa nem sequer se dá o luxo de reduzir o passo. Eu sei bem como é mais ou menos uma geração entre 50... Não, 50 é muito. Entre 45 e 25 anos, mais ou menos assim. Eu observei esse distanciamento, bloqueio, né, do outro, esse esfriamento da empatia, o esfriamento do envolvimento. Aí eu resolvi então mudar a minha estratégia. Eu estava ali ao lado do colégio militar. Então as crianças, uma faixa etária entre 10 e 17 anos, mais ou menos. Incrível mesmo. Eu me arrepiei em todas as abordagens que eu fiz. Todos, por maior que fosse o grupo, eles todos paravam, todos olhavam para o meu olho, todos interagiam com o que eu estava falando, tinham interesse pelo que eu estava falando. E naquela hora eu tive um insight muito interessante sobre as pessoas que estão chegando no planeta. Elas são muito diferentes das que estão aqui. E eu rezo para que elas permaneçam assim por muito tempo, porque são crianças e adolescentes que estão vindo com um conjunto de pensamentos que são diferentes das pessoas que são os seus pais, por exemplo. Eles já estão com uma naturalidade exigindo veganismo, exigindo pensamentos coerentes, né? E eu digo isso com a guia do mundo, porque eu lembro quando eu comecei a despertar para a instituição, por exemplo, que eu era inserido nela, o lugar de autoridade, ao que eu percebo atualmente, ele não tá sendo repassado devidamente para as gerações que estão chegando. Elas estão permanecendo nas mãos das gerações anteriores. Então a gente vê pessoas com 70, 80
exigindo um lugar de comando, ignorando as atualizações, ignorando jovens que têm um preparo misterioso, porque às vezes é um nível de compreensão que dá a elas um entendimento muito diferenciado, mas essas pessoas não têm a oportunidade de chegar e desenvolver-se e assim, como que eu poderia dizer, não oficializado assim, mas essas pessoas, elas abrem os seus espaços, né? A gente tem essa menina, eu sei que falar de atualidade parece meio clichê, mas a Greta, por exemplo, citar o nome dessa menina, então ela começou porque ela acreditava muito no que ela estava fazendo e tá indo. Outras pessoas estão fazendo coisas semelhantes, então não sei se foge um pouco do assunto, mas... Não, você tava falando isso. Essa galerinha tá chegando aí também, né? E justamente essa galerinha que você fala aí é a preocupação maior da igreja na atualidade, na Igreja de Cristo. Esse último final de semana, a igreja apresentou para o mundo todo um novo programa para as crianças e os jovens. Toda criança de 8 até os 18 anos da igreja, a partir do próximo ano, eles vão começar a ter um programa direcionado para 4 áreas da vida deles, a parte do intelectual, do espiritual e outros aspectos mais. E vai ser um novo programa que a igreja vai implementar, que não só vai exigir dos próprios líderes da igreja, mas vai no entorno dos jovens, com a família, a comunidade, os próprios líderes da igreja. Isso justamente a preocupação de como é que será a futura geração, porque uma perspectiva que nós temos na igreja é que os jovens que hoje em dia nós estamos ajudando eles futuramente serão os novos líderes da igreja. Não é existe que essa preocupação com repasse, né? Tipo, não é que aqueles mais idosos é quem sempre vai estar lá como o detentor do saber. Não, a juventude de hoje é capaz, eles são a geração que foi designada para esse momento para, de alguma maneira, trazer alguma mudança para o mundo. Sim. E aí, quando nessa questão da propagação da nossa fé, é muito forte o incentivo a que o jovem ele possa se abdicar uma parte da sua vida e sair em uma missão pelo mundo. Eles devotam 2 anos de sua vida, deste estudo, namoro, trabalho, família. Que é aquela galera que faz os missionários. Eu na minha época, quando eu estava com meus 19 para 20 anos, eu saí. E, tipo, saí do meu conforto, toda a vida que tinha, para a realidade do mundo. E tipo, quando eu tinha acesso a pessoas que estavam numa situação bem mais difícil do que a vida que eu tinha, eu imaginava o quão importante era estar naquele momento, porque ao estar naquele lugar eu via a necessidade do outro de alguma maneira, uma simples palavra, um simples gesto que eu fazia àquela pessoa, ajudava ela. E essa preocupação desses jovens em fazer esse trabalho foi tanto que alguns anos atrás a igreja possibilitou que jovens de 18 anos, que antes era com 19, saíssem em missões pelo mundo. Isso deu um boom de crescimento. E hoje em dia são mais de 65 mil jovens espalhados pelo mundo fazendo esse trabalho, voluntariamente. Do sacrifício nasce o benefício. Exatamente. Então. E, tipo, não é por eles terem deixado o estudo da família que eles não vão ter nada na vida deles depois. Porque diferente de nós, não é que é um celibatário ou uma vida toda como missionário. Não, quando você volta desse seu serviço, você vai ter uma vida normal. Você vai estudar, vai buscar sua autossuficiência, que é uma coisa que a igreja incentiva muito, cada um buscar ser apto de prover para si, para os demais, ajudar o seu semelhante. Então, essa questão da juventude é um ponto muito crucial assim, na propagação da fé, porque a gente vê a maneira que hoje em dia as coisas elas estão se disseminando. E esses jovens muitas vezes não tem um guia dentro de casa, na figura de um pai e de uma mãe. E muitas vezes é na própria igreja ou no espaço religioso que ele escolha que ele vai encontrar esse suporte. Tanta violência, tanta coisa que acontece no mundo é muitas vezes por não ter uma pessoa acompanhando esses jovens. E daí pensar que
quando a gente está num lugar como esse, a gente tem que acolher essas pessoas, tem que demonstrar o nosso amor a elas, mas acima de tudo, de ver ela com outros olhos do que ela nunca viu, do que poderia chegar a ser, que é uma coisa que profetizar para ela também coisas boas, é isso? A gente às vezes vê esses jovens com uma perspectiva tão rebaixada de não ver o potencial que eles têm, mas assim, eu estou feliz por ter conhecido você hoje, é o Vaikunta. Assim, ver que há outras pessoas Você também. Você quase falou uma palavra que me define, que é o Vaishnava. Já leu? Chegou a ler essa palavra? Não, né? Eu vi algumas coisas quando eu estava estudando. O Vaishnava é o termo que a sociedade não conhece e como o Hare Krishna é visto filosoficamente, dentro do mundo filosófico hindu, ele é o Vaishnava. Vaishnava são pessoas que desenvolvem um estudo de uma visão pessoal para Deus. Então a gente entende Deus como um ser pessoal, por isso nós também somos pessoas, pessoinhas. Foi bom o nosso bate-papo hoje aqui. Para mim foi um prazer. Foi um prazer também. Não precisamos acabar com a fé ou de alguma maneira dizer que um tá certo ou errado. Acho que um diálogo é o que a sociedade atual precisa. A Prabhupada falava uma coisa para os devotos, Hare Krishna, que era muito importante. Não dê Krishna para quem tem Deus, porque Krishna também é Deus. Se essa pessoa ela foi tocada por um aspecto de Deus específico, ela já tem o que ela precisa. A filosofia, a espiritualidade é para quem não tem nada. As pessoas não precisam ser modificadas, elas podem ser melhoradas no que elas já são. Porque elas já são identidades. E nesse lugar que eu encontro a juventude que está chegando. Porque... Dar esse espaço, essa esperança para eles. De dar a possibilidade delas terem opinião, de elas terem força na decisão que elas estão tomando. Quando eu vejo, por exemplo, pais me procurarem porque os filhos são veganos, eu tenho a maior esperança no mundo. E não é porque vegano é a chave da mudança, mas ela é parte de uma grande mudança de fato. Mas é porque eu percebo que essa juventude está tendo mais chance do que as anteriores e elas estão sabendo pedir o que é delas. Porque eu não soube pedir o que era meu. Eu passei precisei me tornar independente para dizer o que eu quero. Então hoje as crianças, os jovenzinhos, eles têm esse poder na mão. Eles podem dizer o que eles querem e se eles souberem fazer isso e encontrarem o eco nos seus pais, na nossa geração, então eu acredito que tem coisas maravilhosas pela frente, sem dúvida. Eu também... Tem muita esperança no futuro. A gente acredita tá difícil, mas tem. Assim, tá difícil, mas a gente confia. Tá difícil, e acho que nosso papel é justamente acompanhar, incentivar e dar nossa contribuição na sociedade, porque... Quanto a idade? Eu tenho 24 anos. Eu tenho 37, eu vou fazer 38, agora no final do ano. Eu agora 25 completo no final do ano. Obrigado à TV Igara pela oportunidade que proporcionou de hoje estar aqui, foi um prazer representar um pouco das minhas crenças na religião que eu faço parte, da Igreja Jesus Cristo nos últimos dias. Então, muito obrigado por esse momento. Eu agradeço também a TV Igara. Assim, um local de fala é um local de muita importância. Representar um pouco do movimento que me formou e que me forma todos os dias. E dar um espaço para o que eu tenho feito ultimamente. Acho que isso é grandioso. Então, muito grato também. Obrigado. A todos.